fazer 2 anos agora, dia 14 de março. E já tem quantos mortos depois disso que estão de alguma forma linkados aí ao caso da Marielle. Enfim, aguardar para saber o que vai, né, de fato acontecer com essas pessoas, com estes seres humanos, com essas criaturas. É isso aí, né? Gafanhotos que assustam o mundo estão perto do Brasil. Um assunto bem diferente do cotidiano, né? Uma coisa meio, parece até alguma coisa meio bíblica, assim. A praga está destruindo plantações no Paraguai e pode chegar ao Brasil. A Jordânia declarou emergência por invasão de nuvens de gafanhotos. Nós já tínhamos anunciado aqui na Etiópia, na Somália, no Quênia. E agora aqui no Brasil pode chegar através do Paraguai. A praga se assemelha àquela descrita no livro de Êxodo. Uma praga de gafanhotos está se espalhando por toda a região, ameaçando o fornecimento de alimentos a dezenas de milhares de pessoas. Enxames do tamanho de cidades, repletos das temidas pragas, estão causando um enorme estrago, atacando plantações e pastagens, devorando tudo em questão de horas. Né? Nos últimos anos, a dimensão do surto de gafanhotos, que agora afeta 7 países da África Oriental, é o maior dos últimos tempos. Tornou-se uma situação de dimensões internacionais que ameaça a segurança alimentar de toda essa sub-região. Na avaliação da FAO, a situação atual é sem precedentes. Segundo a Agência das Nações Unidas, as nuvens de gafanhotos podem ter milhões de insetos e conseguem se mover por cerca de 150 quilômetros em um dia. A avaliação é de que o clima na região leste da África favoreça a reprodução dos insetos, cuja infestação está maior e mais rápida que a capacidade das autoridades de lidar com os problemas. Já pensou? O governo da Jordânia declarou estado de emergência máximo devido à chegada de enxames de gafanhotos no deserto procedentes da Arábia Saudita e garantiu que há equipes prontas para operar com a ajuda das forças aéreas. Eu li alguma coisa que o governo chinês estaria utilizando patos para combater no combate aos gafanhotos. Eu só estou aqui confirmando se é isso mesmo que eu li ou se eu estou confundindo as bolas aqui, né? Não, está aqui, ó. A China fez diferente. Enviou um exército de 100 mil patos para combater a nuvem de 400 bilhões de gafanhotos que se aproximam do país. A China recruta 100 mil patos para deter 400 bilhões de gafanhotos. A China usará 100 mil patos para conter o avanço desses gafanhotos. Quer dizer, tem uma alternativa, a gente não tem saída porque a gente sempre está pronto só para a tragédia. Nós nos preparamos para a tragédia, nós nunca nos preparamos para recepcionar uma possível tragédia, transformando essa tragédia numa comédia até, né? Porque imagina os patos, você colocar 100 mil patos para combater 400 bilhões de gafanhotos. Deve ser bem cruel, né, de assistir isso. Mas o fato é que nós temos alternativas. E quem disse que a gente trabalha com isso? Com alternativas? Não se trabalha. A gente trabalha muito mais com a tragédia mesmo, né? Com a tragédia e tudo mais, como a gente sempre vê por aí, né? Bom dia, vida. Bia, lembra aquele surto de crianças nascendo com microcefalia? Foi no segundo semestre de 2015. Iniciou no Nordeste e se alastrou por 21 estados. Pois é, né? Só que ela não chegou nos países desenvolvidos, nem se tornou um problema. Aquilo ali foi tão estranho, né? Porque na época se falou que as mães
teriam recebido uma vacina vencida, que teria sido distribuída, e então as mulheres teriam tido esse problema, e aquilo não foi muito explicado, e de repente desapareceu. Hoje nós temos vários casos de crianças que teriam sido atingidas, né, pela Zika, pelo chikungunya, por tudo aquilo, mas nós não vimos. Agora as crianças estão lá tiradas, algumas inclusive passando fome, porque saíram, né, do noticiário. E, ao mesmo tempo, é uma coisa que foi extremamente dali. Você não viu, atingiu 21 estados, se alastrou por 21 estados, mas não com aquele número de crianças que nasceram com microcefalia naquela época, né? Naquela região bem, bem restrita ali. São aquelas coisas que não tem quem fique, né? Quem vai investigar para saber, e daí, claro, a gente acaba não sabendo direito o que aconteceu, né? Mas eu me lembro, sim. A gente via aquelas crianças e chorava, né? Não tinha como não chorar de saber que aquelas crianças tinham o seu futuro completamente roubado. E por que seria aquilo, né? Por que aconteceu com a chikungunya? O que houve? Os mosquitos se suicidaram? O que foi que aconteceu? Porque desapareceu. Nós temos uma crise grande no Brasil em febre amarela, nós temos casos de febre amarela já recorrentes, nós temos casos de sarampo com morte, nós temos vários casos, a dengue está se alastrando, tem alguns estados que estão com epidemia mesmo de dengue, mas pouco se fala sobre esse assunto, porque ele não tem aquela visibilidade internacional que, por exemplo, tem nesse momento o coronavírus, né? Mas eu lembro perfeitamente desse vírus, desse surto de crianças que nasceram no segundo semestre de 2015, vítimas desse problema grave, né, que foi um problema de microcefalia. 9h45, bom dia. Eu achei muito... Sabe assim, o cúmulo qual é o cúmulo da pressa? Qual é o cúmulo da rapidez? Qual é o cúmulo de tanta coisa? Antigamente a gente tinha, né, aquelas perguntinhas que dava... qual era o cúmulo da força, por exemplo? Quebrar uma rua, dobrar uma esquina, né? Uma coleção de piadas que a gente tinha naquele tempo. O cúmulo do cúmulo. Qual é o cúmulo? Lembra disso? Adivinhações que a gente fazia e brincava com respeito a esse assunto, né? O cúmulo da burrice, o cúmulo da confiança, o cúmulo da preguiça, o cúmulo da visão, o cúmulo da sorte. Tá, meu Deus do céu, eram centenas, né, de charadas nesse sentido. Agora, hoje eu assisti uma notícia, eu vi uma notícia e me lembrei desse negócio. Qual é o cúmulo da sem-vergonhice? Qual é o cúmulo da sem-vergonhice? O que é sem-vergonhice? O senador Álvaro Dias avalia que Sérgio Moro passa por um calvário no governo Bolsonaro e defendeu que ele seja candidato à presidência se não se tornar ministro do STF. O que vimos é que não tem liberdade para trabalhar o pobre do Moro. Para dar um exemplo, logo no início ele quis o COAF no Ministério da Justiça. Aparelhou o COAF, instrumentalizou convenientemente, nomeou o coordenador do COAF, logo a seguir foi desautorizado. O coordenador foi demitido, o COAF foi transferido para o Ministério da Economia. Ele foi desautorizado várias vezes, mas mantém alta popularidade, portanto, eu creio que está demonstrando uma capacidade de sobrevivência incrível. O Álvaro Dias disse que esse calvário pode terminar em outubro, caso ele seja indicado para o STF. Se não for, obviamente, hoje, Moro é o candidato mais forte à presidência da República. Eu fiquei com uma pena do Moro, sabe? Ele está sendo um calvário, ele está sendo, assim, vitimizado, desautorizado pelo diabo do Bolsonaro, né? Que pena, que coisa horrorosa. Esse seu Álvaro Dias é muito do ordinário, né? É muito do sem vergonha. Eu me lembro que tem uma fala do Álvaro Dias contra o Bolsonaro,
que é pesadíssima. Eu acho que você deve lembrar disso, né? Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem destruir o Brasil? Você não sabe nada, isso é um bandido. Há 30 anos só fez pra ele, pra família, nada. São vagabundos total. Os outros são piores. Ele tá quase morto. Não ganha de ninguém no segundo turno. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Mas eu tô bravo. Mas é uma pena. Vocês querem o meu deputado, eu quero pilantragem. Malandro das praias carioca não vai fazer nada pelo Paraná, não. Não, eu conheço, mas olha, eu vou dizer, ele é vagabundo. Se não fosse a facada, eu estaria destruindo ele hoje. Ele é vagabundo. A gente entende, mas é que tem uns outros piores. Mas tem que botar no melhor. Tem que botar no melhor. Boa sorte. Nessa gravação, o Álvaro Dias chamou Bolsonaro de bandido, vagabundo. Disse horrores a respeito do Bolsonaro, né? Indignado com... Se não fosse a facada, ele estaria fora do páreo, né? Bolsonaro é um bandido, vagabundo, ficou 30 anos sem fazer nada pelo Paraná, nada pelo Brasil. E agora está aí, né? Ai, o Sérgio Moro, tadinho, ele está sofrendo um calvário no governo do Bolsonaro. Se ele não for ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser candidato, porque eles estão querendo forçar. O que estão fazendo? Forçando, meio que chantageando, né, o próprio Bolsonaro para colocar o Sérgio Moro lá no STF, que depois então vai se voltar contra o Sérgio Moro, contra o próprio Bolsonaro. Mas é assim que funciona, né? Então aí o senador Álvaro Dias, que é também uma pessoa muito deplorável, ele simplesmente está, ai, tadinho do Moro. Que é isso, gente, hein? É crise de identidade dos homens? O que acontece? Se tu é desautorizado, se tu é assim, tratado com menosprezo, se tu por que tu fica? Por que o Moro fica no governo do Bolsonaro, se ele está sofrendo tanto assim? Ontem, por exemplo, o Guedes foi falar sobre as mudanças, ele disse que só tem 15 dias para salvar o Brasil, que eles precisam de mudar todo o Brasil para poder salvar o Brasil. E chorou. O Guedes ontem chorou. O que você acha? Ele diz que está perdendo, que o Bolsonaro não está deixando ele trabalhar, que não está deixando ele fazer, que ele é outro que tem... Oh, meu Deus do céu, como ele está sofrendo, sendo lá ministro, cumprindo com as obrigações dele com os patrões lá de fora, da banca internacional, né? Coisa louca, né? É isso aí. O que mais que nós temos aqui? A economia de 2019 teve um resultado medíocre, o PIB foi de 1,1%. Será que esses liberais do governo e do Congresso não enxergam que estão destruindo o Brasil? Para este ano, o rumo vai ser o mesmo, sem investimentos, cortes em programas sociais e precarização do emprego, que só leva a isso. A verdade é essa, né? Nós não estamos com nenhuma possibilidade de melhoria do país, porque o consumo das famílias teve um pior desempenho desde 2016. As pessoas estão comprando menos, inclusive no supermercado. Temos que olhar com aquele olhar de que vai melhorar, sempre, né? Ninguém aqui está querendo derrubar o avião, aonde nós todos estamos dentro do avião, né? Não dá.